da Bluey, existe uma personagem com uma história de fundo bem pesada. Nós estamos falando da Missy. Você já percebeu que a amiga da Bingo pode estar triste e com medo? Medrosa. A Missy é uma cachorrinha de porte pequeno, ou seja, ela sempre vai ser baixinha. E isso é interessante, porque parece que ela sente medo de tudo. No episódio Piratas, a cachorrinha terrier australiano não estava querendo brincar de barco e baleia porque a rede estava balançando demais, e ela tem muito medo disso. E durante todo o episódio, a cachorrinha se comportou como se aquilo fosse realmente a coisa mais terrível do mundo, quase como se ela já tivesse passado por algo assim antes. E talvez o motivo seja realmente esse. A Missy no passado deve ter sofrido alguma experiência esquisita no mar, talvez uma tempestade, mas é importante prestar atenção nesse detalhe sobre ela. Infelizmente, a Missy parece ser uma cachorrinha medrosa que não enfrenta os desafios. Será que isso é verdade? Vamos descobrir agora mesmo. É isso mesmo, vem aí mais um Team Vídeos para você curtir. Coração. Será que a Missy tem problemas do coração? Isso é uma pergunta bem séria, e o episódio Piratas mostra uma pista sobre isso. No começo da história, a Bluey, que na época é uma cachorrinha de 6 anos, pergunta para os pais se eles podem brincar de pirata. Até aí tudo bem, mas a primeira coisa que a Tilly fala é muito estranha. A senhora Hiller pergunta se aquela brincadeira vai assustar a Missy, como se brincar de pirata pudesse fazer algum mal para a menina. E isso chamou a nossa atenção por causa de um detalhe simples. A Missy tem a mesma idade que a Bingo, ou seja, 4 anos. Não existe muita diferença de altura entre as duas também, ou seja, a Missy pode brincar das mesmas coisas que a Bingo. E, se isso é verdade, então por qual motivo a Tilly perguntou se a brincadeira iria assustar a amiga das filhas? Isso pode ser respondido com alguma doença do coração. A Missy talvez tenha que evitar esse tipo de jogo, pois isso deve ser ruim para a saúde do coração dela. Será mesmo? É um mistério. Orelha. Você se lembra do episódio O Riacho, certo? Todo mundo sabe que a Missy não é uma personagem principal nessa história, mas ela está lá. E um detalhe sobre essa pequena participação da cachorrinha chamou a nossa atenção. Enquanto a Missy espera na fila, ela fica passando a mão na própria orelha, e isso é esquisito. Será que alguma coisa estava incomodando ela? Provavelmente sim, e nós sabemos o que é. A Missy é uma das poucas cachorrinhas do desenho que tem um enfeite na orelha. Aqueles lacinhos que ela usa devem estar muito apertados, e isso pode ser culpa da mãe dela. A mãe da Missy quer que a sua filha use esses enfeites porque isso deixa ela bonita. Mas, pelo que a gente vê, a Missy ficou mexendo na orelha porque ela deve estar sentindo desconforto. Será que é por isso que a maior parte dos personagens não usa nem mesmo roupas? É um detalhe que você deveria levar em conta. Adotada. Uma das teorias mais fortes sobre a Missy fala que, na verdade, ela é adotada. Esse detalhe é bem forte por causa da cena que nós vemos no episódio Passando o Pacote, quando o pai do Lucky resolve mudar as regras do jogo. As crianças ficam tão tristes por terem perdido que saem correndo e abraçam as suas mães. E com a Missy não foi diferente. Mas tem um detalhe esquisito aí. A Missy é uma cachorrinha terrier australiano, mas a mãe dela pertence a outra espécie. A mãe dela é uma Spitz alemã, duas espécies completamente diferentes. E tudo bem, nós nunca vimos o pai da Missy, e isso é um outro problema. Claro, ele pode ser da mesma raça que a filha, mas o fato de que a cachorrinha não tem nenhum traço da sua mãe faz a gente pensar que ou ela é adotada ou o pai dela se casou de novo. Uma prova disso é a filha da Bluey que nós vemos no futuro. Aquela personagem é uma mistura de Blue Heeler, a espécie da protagonista, e Border Collie, a espécie do Mackenzie. E isso quer dizer que no mundo de Bluey, os cachorrinhos que têm pais de espécies diferentes se parecem com os dois de alguma forma. Será que isso quer dizer que a Missy é adotada e que ela perdeu os pais de verdade? Ou ela perdeu apenas a mãe no passado? Seja qual for a verdade, a cachorrinha deve estar cheia de saudade. Pobre Missy. Saudade. Falando em saudade, você deve se lembrar que no final do episódio Bob Bilby, a Bingo teve que entregar o mascote da turma para a Missy. E nesse momento, a irmã da Bluey ficou triste,
pois ela amava a ideia de passar o fim de semana com o Bob. Esse detalhe é interessante porque a Missy deve ter sentido a mesma coisa na hora de entregar o Bob para a próxima criança. Talvez ela tenha sentido algo muito pior. E sabe o porquê nós achamos isso? É porque a Missy não tem muitos amigos. Dúvida? Nós vamos te mostrar. Mas antes disso, você gostaria de ser amigo da Missy? Comenta a hashtag Missy pra gente te conhecer. Sem amigos. No final do episódio Bob Bilby, existe uma prova de que a Missy não tem muitos amigos. Todos os alunos estão sentados um ao lado do outro. Todos, menos a Missy, que se sentou ao lado da professora. Isso é realmente um problema, porque essa imagem mostra como a cachorrinha não é próxima dos outros alunos. Por isso, ela deve ter sentido tanta saudade do mascote da turma, o Bob Bilby. Aniversário. Mais um exemplo de que a Missy passa muito tempo sozinha e que não tem amigos, acontece no episódio do aniversário da Bingo, na casa da família Hiller. Nós vemos que muitas das crianças estão brincando juntas. A Bui com o Mackenzie, a Honey com o Salsicha, o Rusty com o Lucky e a Indy com a Chloe. Mas a Missy está completamente sozinha, brincando com seu carrinho. E tudo bem ela querer se divertir com o carro, mas existem várias outras crianças ali. É uma festa, as pessoas estão se divertindo juntas. E mesmo assim, durante um momento de comemoração, a Missy parece não estar próxima de nenhum dos outros personagens. E isso é muito triste. E vamos lembrar mais uma vez, é uma festa. Ela não deveria estar correndo e sorrindo com seus amigos? Será que é porque não gostam dela tanto assim? Ou a própria Missy gosta de viver sozinha? Ela até poderia brincar com o Winton, mas o Winton, bem, ele estava com raiva dela. Winton. Ainda falando da cena do aniversário da Bingo, nós vemos um momento onde a Missy perdeu a chance de fazer um amigo. O Winton estava usando algumas peças de brinquedo para montar uma torre de plástico, mas como nós já falamos, a Missy estava brincando com um carrinho, e durante essa brincadeira, a Terrier australiana derrubou a torre que o Winton trabalhou muito para construir. Por causa disso, o Winton ficou com raiva e desistiu de brincar de qualquer coisa. Ele saiu da sala e foi se sentar do lado de fora, fazendo uma careta feia de que está com raiva. Ou seja, naquele dia, a Missy poderia ter feito um amigo, mas ela estragou a brincadeira dele. Bandit. Mas a Missy gosta de brincar com uma pessoa. Ela adora brincar com Bandit. E vamos ser justos, quem é que não gosta? Mas talvez no caso da cachorrinha seja um detalhe mais forte. No episódio Sean, quando o Sr. Hiller inventa um animal de estimação para as filhas, nós vemos que a Missy está se divertindo muito, brincando enquanto se pendura nos braços do Bandit. E isso parece bem diferente da forma como ela estava se comportando no aniversário da Bingo, certo? Dessa vez, ela queria participar com outras pessoas. E a gente acha que o motivo disso é porque ela não tem o seu pai por perto. Vamos lembrar que somente a mãe dela apareceu na série, e a Missy deve estar sentindo falta do próprio pai. Existe uma outra possibilidade. O pai da Missy pode não ser um pai legal. Ele pode ser um cara ruim ou chato. E sim, todo mundo sabe que nenhum pai é melhor do que o Sr. Hiller. Mas nós temos exemplos de outros personagens que são ótimos. Como o Frank, o pai da Chloe. No episódio Polvo, ele mostrou ser um papai super legal. Ou o Pat, que é o pai do Lucky. Ele sempre mostrou ser um personagem super divertido. No caso da Missy, ela deve querer se aproximar do Bandit, pois ele é o que ela mesma não tem em casa. E isso é muito triste. Vergonha. E vamos lembrar de mais uma coisa. A Missy é uma personagem que sempre mostrou ser muito quieta e medrosa. E tudo bem ser tímida, mas é difícil se aproximar dela. Uma prova disso é o episódio Bob Bilby. Logo na primeira cena, quando a Missy e a Bentley pedem para os pais entrarem na sala para buscarem seus filhos. A Missy é a cachorrinha que pede para todos entrarem. E se você assistir essa cena, vai ver que ela está com vergonha de falar. Ela é muito tímida, talvez até demais. E isso pode ser o grande motivo de ela não ter amigos. O que você acha disso? Se inscrever é rápido, fácil e deixa você sempre por dentro de tudo que rola por aqui. Bora lá? Bob Bilby. Voltando a falar sobre Bob Bilby, você já percebeu, com tudo que nós falamos no vídeo de hoje, que a Missy sente muito medo e é muito tímida e que ela não tem muitos amigos? E como foi ela quem levou o mascote para casa, existem teorias de que as aventuras da Missy com Bob não foram muito boas. Ela não gosta de altura, ela não gosta de velocidade, ela não brinca muito com outras crianças. A dúvida que
que fica é, o que ela fez com Bob? Levou ele para algum parque? Tomara que a mãe dela tenha ajudado do mesmo jeito que os Hiller fizeram. Nós falamos isso porque, ao que parece, ela não dá muita atenção para a filha. Calypso. Uma cena que prova o que nós estamos falando está na primeira temporada, quando a Indy briga com o Rust no episódio Mamães e Papais. Em uma cena, quando a Blue está correndo, nós vemos a Missy ao lado da Missy, brincando no jardim da escola da Calypso. E isso é completamente estranho. A escola da Missy fica do outro lado do bairro com a Bingo. A professora dela é a senhorita Retriever. Mas por qual motivo a Missy estava na escola da Calypso? Será que a mãe dela deixou a filha na escola errada? A Juniper, que é uma outra amiga da Bingo, também estava lá. E isso é esquisito. A mãe da Missy deixou ela na escola errada? Mas por quê? Será que foi falta de atenção? Prêmio. A Missy também ficou sem o prêmio dela no começo do episódio passando o pacote. Isso porque era para dar um presente para cada criança. Mas isso não deu certo porque o celular do pai do Lucky travou e o pacote não passou por ela. E isso foi super ruim, porque ao contrário das outras crianças, ela não ganhou nada naquele dia. E isso é bem triste. Vencendo. Mas nem tudo é ruim na vida da Missy. No mesmo episódio em que ela ficou sem o prêmio do primeiro jogo, ela ganhou um muito melhor no aniversário seguinte. Quando o pai do Lucky mudou as regras, a Missy venceu o jogo e ganhou um helicóptero de controle remoto. E isso é um brinquedo muito legal, não é verdade? A verdade. E a verdade sobre essa personagem é que ela está mudando. Existe uma cachorrinha muito poderosa dentro da Missy. No episódio Pirata, nós vemos que ela ganhou coragem e escalou até a rede para enfrentar a baleia azul. Ela é forte e quando crescer, vai se tornar uma personagem incrível. É por isso que todo mundo precisa acreditar nela e esperar pela próxima temporada de Bluey. Vamos estar aqui quando isso acontecer. Antes de ir embora, dá uma olhada nos 2 vídeos que estão na tela. Valeu pela companhia e até a próxima!